Boa noite. Seja muito bem-vinda ao programa O Amor Está no Lar. Nesse programa, eu ensino mulheres cristãs a salvar o casamento antes que ele chegue ao divórcio. E essa é uma edição especial que eu estou fazendo de aquecimento para o evento O Segredo do Casamento à Prova de Divórcio. É um evento 100% online e 100% gratuito, onde eu vou ensinar a mulher cristã a unir fé e ciência para desvendar a cabeça do marido e fazer ele voltar a te amar como antes. É um evento que, para você se inscrever, você precisa, depois que acabar a live aqui, entrar lá na minha bio, clicar no link e se cadastrar para conseguir participar dessas aulas que vão acontecer na semana que vem. Então, logo na segunda-feira, começa esse conteúdo gratuito aí que eu trouxe para vocês para ajudar a salvar o casamento. Então, saindo daqui, vocês se inscrevam lá para participar, tá bom? Então vamos lá, o tema da live de hoje eu trouxe aqui 3 dicas de finanças para que vocês consigam evitar o divórcio, né? Quando a gente pensa em dinheiro do casal, quando a gente pensa no orçamento, aí nas contas, como marido e mulher lidam com essa questão do dinheiro, muitas vezes isso é causa de muitas brigas, inclusive de divórcio, tá? Então, o dinheiro do casal é algo que é motivo de brigas, e aqui hoje eu trouxe alguns desses motivos e também dicas para conseguir evitar esse tipo de briga que leva ao divórcio, tá? Então, quando a gente começa a falar aí de finanças do casal, a gente pode descrever alguns cenários, né? Tanto do homem quanto da mulher no mercado de trabalho. Então, a gente tem cenários de comportamentos de casais diferentes. Então, a gente tem, por exemplo, um cenário em que o homem trabalha e a mulher cuida da casa, né? É um homem que trabalha, traz a renda para dentro de casa, e a mulher não traz renda para dentro de casa ou traz uma renda menor, né? E fica aí responsável mais pela criação dos filhos, né? Então esse é um tipo, né, um estilo aí de casal. Tem também os casais que tanto o homem quanto a mulher trabalham, né? Cada um na sua área, cada um no seu ramo, cada um sai para trabalhar para um canto diferente, mas os dois trazem renda para dentro de casa. Então, esse é um outro cenário, né? Além desses dois, tem também homem e mulher que trabalham juntos, sendo no seu próprio negócio, quanto dentro de uma empresa. É o marido e a mulher trazendo renda para casa, mas também com um diferencial aí de trabalhar juntos, né? E tem também os casos em que a mulher trabalha, a mulher traz renda para dentro de casa e o homem não. Ou então a mulher trabalha, o homem também trabalha, mas a mulher ganhando mais do que o homem, né? Então a gente tem esses tipos aí, esses 5 cenários aí de marido e mulher, de casal, cuidando das finanças aí da família. E além da situação financeira, além de onde a renda vem, seja do marido ou seja da mulher, seja de quem ganha mais, quem ganha menos, além, né, dessa variável, ainda tem a variável do comportamento de cada um quando o assunto é finanças. O comportamento de cada um, tanto o marido quanto a mulher, com o dinheiro, como cada um lida com o dinheiro, como cada um lida com as suas contas, com seus compromissos, com as suas responsabilidades, quando o assunto é dinheiro. Então, a gente tem aqui uns estilos que eu li um livro do Gustavo Cerbasi, quem já leu aí, me fala, mas é um livro que se chama Casais Inteligentes Enriquecem Juntos. Esse livro, ele traz uma descrição do comportamento das pessoas quando o assunto é finanças, né? Do comportamento do marido e da esposa. E aí eu vou falar aqui para vocês quais são esses comportamentos e você tenta identificar aí qual que é o seu e qual que é o estilo, né, de lidar com o dinheiro do seu marido também. Um deles é o estilo gastador. Eu estava falando até com meu marido um pouquinho antes de começar aqui, que é muito engraçado, né? Que é muito claro, assim, né? O quanto que a gente tinha brigas por conta disso e o quanto faz sentido isso que eu vou falar para vocês do estilo do casal, do estilo de cada um dos dois e o porquê que as brigas acontecem, né? Então, o estilo gastador é aquela pessoa que vive o hoje.
É aquela pessoa que ela não mede esforços para ter o melhor ali, né? Ela não pensa se ela vai gastar mais, vai gastar menos. Ela quer o conforto, ela quer o melhor. Ela gasta tudo mesmo, não tá nem aí com o futuro. Então, esse é o estilo gastador. É o meu total, completo estilo. Eu já fui pior, tem uns piores aqui. Eu já evoluí um pouquinho, mas eu ainda sou o estilo gastadora que gasta sem vive o hoje, né? A pessoa que é gastadora é aquela pessoa que ela não mede esforços para ter algo bom ali, não ter para ter qualidade de vida e para ter o melhor, né? Proporcionar o melhor para sua família. Então esse é um dos estilos. O segundo estilo é o estilo descontrolado. Eu era esse, quando eu e o Wellington a gente brigava muito por dinheiro, eu era esse, descontrolado. Como que é o descontrolado? É aquela pessoa que o cartão de crédito, né, a fatura do cartão de crédito é uma surpresa. A pessoa acha que gastou R$ 2.000. Ah, o Wellington falava, Carol, quanto que você acha que vai vir seu cartão? Ah, eu acho que vai vir, sei lá, R$ 1.000. Vinha 4, sabe? Então, é aquela pessoa que não tem controle nenhum. A pessoa vai passando o cartão, vai dando dinheiro, não olha a conta, não olha quanto entra, não olha quanto sai, não olha nada. E vive no cheque especial. Acaba pagando aí dinheiro para o banco para poder manter ali aquele limite, né? O meu limite, meu Deus, da minha conta, nossa, era um limite enorme. Por quê? Porque o banco sabia que eu usava, né? Ele sabia que eu contava até com aquele. Eu contava com o limite do banco como fazendo parte do meu salário, para você ter uma ideia, né? De como era o meu caso. Então, existe também esse perfil, né? Da pessoa ser descontrolada. O terceiro perfil que o Gustavo Cerbasi ele descreve lá no livro dele é o desligado. Como que é a pessoa desligada? É uma pessoa que ela não quer gastar tudo, assim, ela não é aquela pessoa que quer do bom e do melhor. É uma pessoa que gasta até menos do que ganha aí, né? Ela consegue poupar um pouco, mas é uma pessoa que não tem aí muita visão de futuro, é uma pessoa que não quer economizar, então é uma pessoa mais desligadinha, sabe? É uma pessoa que não sabe quanto entra, não sabe quanto sai, não tem muita noção, não controla muito isso. Ela vê ali que tem o dinheirinho para ela gastar, ela gasta, tenta se conter e fica nisso mesmo. Então, essa é a pessoa que é desligada. E tem o poupador. O poupador é aquela pessoa que controla os gastos, que guarda dinheiro mesmo, que acaba economizando ao máximo, economiza em tudo que pode para conseguir guardar um pouquinho de dinheiro. É uma pessoa que ela começa a planejar o futuro, se preocupa com o futuro. Então, esse é o poupador. E tem também aquele que é o financista. O financista é aquela pessoa que tem os seus gastos ali todos controlados, tudo planejado. É aquela pessoa que investe, que pensa no futuro, pensa a longo prazo. Então, tem investimento em bolsa, tem investimento, hoje tem, né, as criptomoedas e tudo mais. É uma pessoa que realmente investe tempo e se dedica a estudar para aprender, para poder ter para o futuro, né? Então, esses são os estilos de pessoas, né? E aí, quando a gente começa a pensar na junção desses estilos, quando o assunto é dinheiro e quando o assunto é marido e mulher, é daí que vem as brigas, né? É daí que vem os desentendimentos. E no meu casamento, tenho várias histórias tanto de desentendimentos quanto de situações que depois até foram engraçadas, né? Mas, por exemplo, uma coisa que aconteceu no meu casamento em específico, quando eu sou farmacêutica e eu trabalhava numa indústria farmacêutica, eu saí de lá, eu recebi um dinheiro e eu peguei esse dinheiro e eu fui fazer um intercâmbio. E aí, aquele dinheiro era meu. Eu fiz o intercâmbio. E aí eu lembro que quando eu fui sozinha, tá? Eu já era casada, o El não foi comigo. Eu fiquei no Canadá um mês. E quando eu voltei, o Wellington tinha comprado uma moto. Então, pra você ver, né? Como que a gente era totalmente descontrolada. Cada um tinha o seu dinheiro, cada um cuidava do seu dinheiro como bem entendia, sabe? Então, isso era motivo de muitas brigas no nosso casamento, tá? E quando a gente pensa aí em brigas, é sobre isso que a gente vai falar agora, levando em consideração que agora vocês entendem o estilo de casal, né? Os casais no mercado de trabalho e os estilos pessoais de cada pessoa, do modo como elas lidam com o dinheiro. Então, a gente vai falar sobre isso agora.
Se alguém conseguiu identificar seu estilo, escreve aí para eu saber. O meu, claramente, é o gastador, assim. Perguntei pro Wellington e ele falou, Carol, mas você vai falar de finanças. Você gasta mais, não sei o quê. Eu falei, sim, Wellington, eu vou falar de finanças, mas eu vou falar sobre como não brigar por finanças. Não vou ensinar elas sabe, controlar dinheiro, porque eu não sei. Não é isso que eu vou ensinar. Mas eu vou ensinar vocês como eu consegui sair de um casamento em que eu me vi, sim, à beira do divórcio, muitas vezes por causa desse problema, por causa de problemas de dinheiro. Então, eu vou ensinar vocês aqui 3 dicas que eu usei para conseguir parar de brigar por causa disso, para conseguir achar uma saída para o meu casamento que não fosse o divórcio e que eu conseguisse entrar num acordo com o Wellington sobre isso, tá? Então, é sobre isso que a gente vai falar agora. Eu vou falar sobre como o porquê que acontecem as brigas aí no casamento que podem levar ao divórcio. Primeiro, vamos pensar aqui nos estilos de casais, né? Nos cenários, na composição do casal. Pensando aqui num casal em que o homem trabalha, o homem traz renda para casa e a mulher cuida dos filhos. Muitas vezes, o que acontece num casamento assim? Se o homem e a mulher não têm diálogo, se o homem e a mulher não conversam sobre isso, muitas vezes essa mulher, ela fica dependente do marido. Ela fica dependente financeiramente do homem. E aí, esse homem, além de ter ali na esposa como se fosse um peso para ele, uma responsabilidade, é um homem que ele faz o que ele quer ali com aquele dinheiro. Não tem muita comunicação. E se a mulher, por sua vez, também não comunica que ela não concorda com isso, quando ela não comunica que ela gostaria de trabalhar ou que ela realmente fala para ele, não, eu vou começar a trabalhar também, eu vou também ter a minha renda, eu vou ter as minhas coisas, ou a gente entra no acordo, ou eu vou ganhar o meu dinheiro, sabe? Se é uma mulher que ela fica quieta com essa situação, é um casamento que ele vai ter brigas, é um casamento em que vai ter insatisfação, tanto do marido quanto da mulher. O marido por achar que o peso da casa é dele, e a mulher, por não ter autonomia de comprar suas próprias coisas, de não ter autonomia de fazer uma coisa diferente no cabelo, ou se ela compra alguma coisa um pouco mais cara para ela ou para os filhos, o homem já reclama. E aí começam as brigas, começa o desgaste aí da relação, não é? Então, esse cenário em que o homem trabalha e a mulher fica em casa, acaba gerando uma dependência aí da mulher, e a mulher ela acaba se anulando também. Porque ela tem vontade de fazer as coisas, ela tem vontade de construir, de se arrumar, de criar um novo projeto, de fazer uma academia, sei lá, de comprar uma roupa diferente, de arrumar melhor o cabelo, só que é uma mulher que ela depende. Ela depende desse homem para fazer essas coisas, entende? E aí ela acaba se anulando, ela acaba perdendo o brilho pessoal, a autoestima começa a diminuir, os ciúmes começam a aumentar. Entende? Entende como uma fagulha aí, algo que parecia pequenininho, vai se transformando num monstro e pode levar o casamento ao divórcio? Entende como isso é algo que acontece mesmo na realidade, nas famílias, tá? Então, esse é um dos problemas. Um outro problema também acontece quando o homem trabalha, né? Ele ganha o seu dinheiro, a mulher também ganha seu próprio dinheiro. E aí, quais são as brigas mais comuns nesse casal aí que cada um ganha o seu dinheiro? O que acontece muitas vezes é que esse casal acaba não revelando quanto ganha um por outro. É um casal que muitas vezes não quer falar quanto ganha. Tanto o homem quanto a mulher não quer deixar aberto. Por quê? Principalmente se é um casal em que divide as contas, então cada um ganhou seu dinheiro, ó, eu pago isso, você paga isso, e depois cada um faz o que quer com o dinheiro. Sabe o que acontece com esse casal? Primeiro, eles não vão querer revelar quanto ganham para poder fazer o que quiser com o dinheiro, entende? Para poder fazer, por exemplo, se o homem ganha mais que a mulher, o homem vai gastar com as coisas dele, ele vai começar a comprar carro, vai começar a gastar com isso, gastar com aquilo, e a mulher, se não gostar, ele vai falar, ué, mas eu trabalho, eu ganho meu dinheiro, entende? Então, o negócio ele já começa errado quando tá assim.
Quando cada um acha que tem o seu próprio dinheiro, cada um divide as continhas ali, e aí o máximo que fazem é, vamos programar umas férias juntos? Ah, tá, vamos. Ah, você dá tanto, eu dou tanto. Você paga isso, eu pago aquilo. Entende? Não, cadê a união nesse casamento? O dinheiro, num casal que lida com dinheiro assim, é um casal que tem muita chance de acabar se distanciando, acabar fazendo com que o dinheiro seja algo ali no casamento que afaste o casal, que faça esse casal perder a cumplicidade. Por quê? Porque se cada um começa a pensar só no que tem que fazer ali na obrigação de casa e depois que fez a obrigação de casa, que é pagar as contas, fazer o que quiser com esse dinheiro, é um casal que vai viver como dois amigos debaixo do mesmo teto. É como se fossem colegas de casa ali, sabe? Colegas de residência, cada um fazendo o que quer. E aí, sabe o que acontece? E quando vem os filhos? O que acontece aí quando vem os filhos? Ah, você paga isso, eu pago aquilo, sabe? Sempre fica essa divisão. É a divisão. E um casal que faz isso, ele não consegue criar planos para o futuro. Um casal que faz isso não consegue criar e pensar num sonho grande. Porque eles não têm o dinheiro unido ali para conseguir criar um projeto muito maior, entende? É como se vissem aí, vivessem duas pessoas solteiras, sabe? Cada um cuidando do seu dinheiro e juntos ali só no papel mesmo, sabe? Como se ainda vivessem como namorados aí, cada um vivendo a sua vida, só que debaixo do mesmo teto, entende? E quando essa convivência debaixo do mesmo teto, ela é presente num casal que trata o dinheiro assim, a cumplicidade é algo que é uma das primeiras coisas que acaba. Porque não tem confiança, né? Já começa sem confiança, sabe? Então esse é um problema muito grande. Outro problema que pode acontecer agora é quando o cenário é homem e mulher trabalhando juntos. Gente, pensa num negócio em que homem e mulher trabalham juntos e que eles não conseguem entrar em acordo nem dentro da sua própria casa. Imagina, trabalhar junto. O quanto que é desafiador, o quanto é difícil e quanto o diálogo é algo que não está presente, dependendo do casal. O quanto que o diálogo é algo que eles precisam para ontem resolver. Porque se não tem diálogo, se não conseguem entrar num acordo, se não conseguem dividir responsabilidade ali na empresa, se não conseguem entender que tem a hora de falar de empresa e a hora de falar da família, esse casal também ele tá fadado ao fracasso. Vai viver um casal em pé de guerra, viver um casal que só vive brigando, entende? E tem a questão também quando a esposa trabalha e o marido não, ou quando a esposa trabalha e ela ganha mais que o marido. O que acontece nesse caso aqui? Esse é um caso muito delicado. Por quê? A mulher, na cabeça dela e no ponto de vista dela, ela conquistou aquilo. Ela tem aquilo. Aquele dinheiro é dela. Ela conquistou. O marido tem o dele, ela tem o dela. Só que aqui tem um agravante ainda. Quando tem esses casos em que a mulher ganha muito mais que o homem, esse homem, ele fica se sentindo um inútil dentro de casa. Se essa mulher, ela não sabe conversar com esse homem e ela não consegue fazer esse homem fazer parte e entender que o dinheiro é dos dois, entender que aquilo é para eles, se a mulher não trata o homem ainda como provedor, esse homem ele vai se sentir inútil. E o que é provedor? Eu falei aqui para vocês, né, dessa palavra. Provedor é um instinto que o homem tem, que é natural. Isso vem desde a época das cavernas lá, em que o homem que ia à caça para prover alimento ali para sua prole, para sua família. Então, o homem, ele traz essa memória primitiva, essa memória gravada daquela época, em que ele que era o provedor da família. Isso é instintivo, ou seja, ele não pensa quando ele quer que esse instinto ele seja suprido. Agora, se ele está num casamento em que ele se sente um inútil, em que ele se sente sabe, um nada, imagina, para uma pessoa que é solteira, já é difícil essa situação, né? Principalmente para o homem que tem essa questão, né? Masculina de querer prover para a família. Imagina dentro do casamento o quanto ele sente falta, sabe? Desse instinto de prover para sua família. Então, as brigas vêm aqui quando a mulher ela tem essa atitude e essa postura dentro de casa de eu sustento essa casa,
Eu sou isso, eu é aquilo. O problema vem quando isso acontece e o homem, ele quer reagir de alguma maneira. E ele quer reagir fazendo com que esse instinto seja suprido. E ele vai buscar e suprir esse instinto de outras maneiras, em outros lugares. Entende? Então, isso é algo também que acaba sendo motivo de muitas brigas. E além dessa questão de homem e mulher, quem ganha mais, quem ganha menos, tem a questão do estilo também. Porque dependendo de como que é, se você tem um estilo mais gastador, o seu marido tem um estilo mais poupador, ou ao contrário, mas que sejam extremos, é muito comum as brigas. E aqui em casa as brigas eram por causa disso. O Wellington, ele falava, Carol, olha, eu falava, Wellington, o colchão tá ruim, tem que comprar um colchão. E aí? Não, Carol, você vai comprar, você sai mais cedo do trabalho, vai comprar. Tá, Carol, para gastar X. Falava, tá. Aí chegava lá na loja. Aí o moço começava a me mostrar. Não, ó, esse colchão aqui, ó, deita. Eu deitava, ok. Não, mas deixa eu te mostrar só esse aqui, só mais esse. Aí ele mostrava, aí já ia assim, um pouquinho acima do valor do que o Wellington tinha falado. Eu falava, bom, subiu só um pouquinho, acho que ainda vai dar, vou parcelar e tal. Beleza, aí ele falava, não, mas agora você tem que ver esse. Aí ele me mostrava. Aí quando ele me mostrou um colchão lá, aí pro gastador, gente, para quem é gastador é que sabe, que a gente é conquistado pelo conforto, sabe? Quando eu vi, na hora já me veio na cabeça, não, ó, o colchão ele dura muito tempo. O colchão eu vou parcelar em 12 vezes para conseguir comprar, não vai pesar, vai dar certo, eu vou levar esse. E aí foi muito engraçado, porque eu saí da loja, depois que você faz a besteira que você pensa, né? Eu falei, meu Deus do céu, o Wellington falou para eu gastar X, eu gastei 5 vezes X, sabe? Então, é algo que para o gastador, ele consegue convencer a mente dele que ele precisa muito daquilo. Então, você imagina a dificuldade de um gastador viver com uma pessoa que é investidora. Imagina a decepção de uma pessoa que é investidora. E imagina na cabeça do gastador não entender, falar, nossa, mas você só quer guardar para o futuro, não vive para o presente. Entende? Então aí começam as brigas, sabe? A mesma coisa com o desligado, a mesma coisa que com a pessoa, principalmente com a pessoa que é descontrolada, para a pessoa que vive no cheque especial. Entende? Então, isso é um motivo de inúmeras brigas, sabe? São inúmeras brigas que acontecem quando você não consegue entender isso, quando você não consegue avaliar o seu próprio estilo, quando o assunto é dinheiro, e avaliar qual é o estilo do seu marido, para você entender por que vocês brigam muito por dinheiro, por que vocês não conseguem se entender e nunca conseguem entrar em acordo quando o assunto é finanças. E lembra, a gente está falando aqui de obstáculos e oportunidades para você conseguir evitar o divórcio, para você conseguir salvar o seu casamento e evitar essas brigas aí que acontecem frequentemente. Aqui eu tô dando para vocês um atalho, é uma oportunidade de vocês pararem de brigar por causa disso, tá? Então, nessa semana de aquecimento, essa é a última semana de aquecimento, o evento já é semana que vem, dia 30 começa na segunda-feira, mas essas lives aqui de aquecimento são justamente para tirar essas pedrinhas aí do caminho de vocês, para que vocês consigam salvar o casamento. Mas é lá que tem o ouro, é lá em que eu vou revelar e desvendar a cabeça desse homem, tá? Aqui são essas pedrinhas que a gente vai tirando, e são pedrinhas que, se você não cuida, ela vira um obstáculo e te impede de seguir rumo à salvação do seu casamento, faz você voltar, pedir divórcio e começar tudo de novo. Entende? São pedrinhas que, se você não para resolver, elas viram um pedregulho gigantesco que depois para resolver é muito difícil, certo? Então agora é sobre isso que eu vou falar, sobre os erros comuns que as pessoas cometem quando o assunto é finanças, tá? Então vamos lá. Qual que é um erro comum que todos os casais que passam por problemas que eu falei aqui cometem? Problema comum é fugir. O erro comum é fugir dessa conversa. É fugir de tentar entrar em acordo. Por quê que é um erro comum?
Porque se você não consegue conversar com seu marido sobre algo que tá te incomodando aí quando o assunto é dinheiro, ou se o seu marido tenta falar para você uma coisa e você não entra, não concorda, não entra na sua cabeça o que ele tá falando, se vocês não conseguem fazer isso e vocês vão jogando para debaixo do tapete, vai ter uma hora em que vocês vão estar muito insatisfeitos com essa relação. Os dois vão falar: nossa, mas ela não me escuta, ela não faz o que eu peço. E você é a mesma coisa: nossa, ele não me escuta, ele não entende o meu lado. Você entende? Então, se vocês não param para resolver esse problema das finanças, quando o problema é só as finanças, imagina quando surgir todos os outros problemas. Imagina quando começar a juntar um monte de problema que vocês não conseguem mais lidar, não conseguem nem mais conviver. Porque quando o problema é só finanças, tudo bem, vocês conversaram ali, não deu certo, não entrou em acordo, tudo bem, deixa pra lá. Afinal, o casamento tem as outras coisas boas. Só que quando essas outras coisas boas, elas começam a desaparecer, quando essas outras coisas boas também vocês não conseguem mais entrar em acordo, não conseguem mais ter as outras coisas boas, essas coisinhas que eram pequenas, elas se tornam monstros gigantescos. E aí um vai querer se vingar do outro, um vai querer descontar no outro, um vai querer gastar sem o outro saber, vai começar a mentir, vai começar a esconder as coisas. Quem esconde as coisas já começa errado. Já começa errado, sabe? Então, principalmente se é um casal em que os dois trabalham, sabe? Em que os dois ali têm dinheiro, entende? Então, esse é um erro muito comum. Por isso que no Elo no Lar, o Elo no Lar, para quem não sabe, é um programa que eu tenho de relacionamento em que eu ensino as mulheres como salvar o casamento. E eu gosto de ensinar as mulheres justamente porque o homem, ele não aceita ouvir que ele tá errado, ele não aceita ouvir que o problema é ele não aceita ouvir nada disso. Então, eu ensino a mulher a plantar isso na cabeça dele, sabe? A plantar. E como que eu ensino ela a plantar isso? Eu tenho um método que eu chamo que é o método da mulher DEC. É o método da mulher divina, estratégica e com comunicação que convence. É essa comunicação que convence, é isso que você precisa para conseguir aprender a se comunicar com seu marido, aprender a conseguir entrar em acordo de coisas que antes vocês não conseguiam entrar, entende? Então, isso que quando você faz isso, quando você cria, e isso é treinável, tá, gente? Não é algo assim, mas eu nunca consigo entrar em acordo com meu marido e eu nunca vou aprender. Não, existe um método, existe um passo a passo para você ter essa comunicação que convence, tá? E aqui, eu trouxe para vocês hoje 3 dicas quando o assunto é dinheiro, para que vocês consigam pelo menos parar de brigar por causa disso, para que vocês consigam pelo menos entrar num acordo em que vocês não fiquem mais discutindo por dinheiro, pelo menos para ter um respiro até você conseguir aprender a se comunicar com ele. Então, quais são essas dicas? Primeiro, o dinheiro, independente do cenário que você estiver, independente se você que ganha mais, se é o seu marido que ganha mais, se você não trabalha ou é o seu marido que não trabalha, o dinheiro, ele é do casal. O dinheiro é do casal, gente, não existe isso. Uma pessoa traz renda, tudo bem, mas o dinheiro é dos dois. Se o seu marido age como o dinheiro fosse só dele, tá errado. Tá errado, não é dele. Não é dele. Não é ele que fica cozinhando, passando, lavando. Isso dá um trabalho do caramba. É justo o dinheiro ser só dele? Não é. Entende? O dinheiro é do casal. Isso é a primeira coisa. É a primeira coisa que você tem que ter na sua cabeça e não pode aceitar diferente. Não pode aceitar que ele fale que é dele porque não é. Não é, tá? Segunda coisa. Levando em consideração que o dinheiro é do casal, levando em consideração que vocês aprenderam esse ponto, o segundo ponto é o menos impulsivo, ou seja, o financista, o poupador, o menos impulsivo é o que tem que ficar responsável pelo controle do dinheiro, pelo controle das finanças, independente de quem ganhe mais. Eu tenho um casal de amigos maravilhosos que eu adoro, que ele ganha mais que a esposa, ganhava, né, cada um no seu ramo, inclusive ela trabalhava comigo, e ele ganhava muito mais que ela, só que ele gastava demais. O que ele fazia? Ele pegava o dinheiro dele, ele transferia todo para a conta dela, todo para a conta dela. Ela cuidava do dinheiro. Pergunta como eles estão hoje. Eles estão super bem,
sabe? Eles estão super bem. Agora, imagina se eles não tivessem comunicação aí nesse casamento e o homem achasse que ele pudesse gastar com o que ele quisesse, a mulher ela com o que ela quisesse. E aí, esses dois, cada um ia viver sua vida, ele comprando carro disso, carro daquilo. Como que ia ser a vida deles? Hoje eles moram fora do país, sabe? Hoje eles têm uma vida maravilhosa, têm filhos. Então, entende? Olha o que eles conseguiram construir quando eles entenderam que um casal inteligente faz isso, sabe? Independente de quem ganha mais, se é o homem ou se é a mulher. Eles entenderam que a pessoa que consegue se controlar mais, a pessoa que é mais organizada, que consegue pagar as contas no dia certo. Eu sou uma pessoa que, Deus me livre, ainda bem que eu não tenho nada que eu pago. Aqui em casa o Wellington paga tudo, porque eu esqueço, não adianta. Se eu estiver devendo para alguém, ó, eu confesso que eu esqueci, porque eu esqueço. E não tem jeito, eu esqueço. O Wellington, ele é uma pessoa que se ele fica com limite, sei lá, R$10 negativo no banco, imagina, ele nem dorme. Ixi, eu durmo tranquilamente. Então, assim, é diferente mesmo, sabe? É diferente. Então, o menos impulsivo, né, a pessoa que é poupadora ou é a financista, é ela que tem que controlar, certo? Independente de quem ganha mais. Outra coisa importante. Quando o assunto é finanças, o dinheiro é do casal, o menos impulsivo controla tudo, a confiança é a mãe aí. A confiança, ela é regra. Entende? Não existe um casamento em que você não confia no seu marido. Se você não confia no seu marido e o seu marido não confia em você para cuidar do dinheiro, já tá errado. Você já vai ver que em algum momento esse negócio vai dar ruim. Em algum momento, você vai voltar aqui e falar, Carol, eu tô me divorciando, não tô conseguindo mais, não tô conseguindo lidar. Então, o melhor momento para você cuidar disso é agora. O melhor momento para você resolver isso é antes que esse monstro fique grande. Então, se você não confia no seu marido, e seu marido não confia em você quando o assunto é dinheiro, um ponto de atenção aí. Um ponto de atenção e um ponto de reflexão para você parar e analisar. E para você aprender a resolver esse problema, tá? Vocês precisam resolver isso para o casamento ele voltar a fluir. E eu trouxe uma dica extra aqui para vocês. Escutem um ao outro, sabe? Escuta o que seu marido fala para você quando o assunto é finanças e também fale o que você precisa falar quando o assunto é finanças. Não fique quieta, tá? Tem que falar. Se não tá gostando, se tá insatisfeita, tem que falar, certo? E outra coisa, usem as finanças. Muitas vezes a gente tá com muitas brigas aí com o outro, a gente não consegue se entender, mas tente enxergar esse assunto, se você sofre com isso no seu casamento, tente enxergar esse assunto de finanças como uma oportunidade de entrar em acordo com seu marido. Hoje, eu e o Wellington, a gente fala sobre coisas que eu jamais pensei que a gente fosse falar sem brigar, sabe? Hoje, eu e o Wellington, a gente fala sobre o nosso dinheiro, as coisas que a gente tem, de um jeito que antes a gente ia brigar. Era engraçado que aqui em casa as brigas elas aconteciam no final do mês, que era quando chegava a fatura. Toda vez que chegava a fatura tinha briga. Entende? Então, usa esse momento, essa única coisa que você tem aí, para treinar esses acordos com seu marido, para treinar a confiança, para também começar a ficar mais presente se ele falar para você que você está gastando demais. Hoje, eu me controlo muito, gente. Tudo bem, não é ainda o melhor dos mundos, mas hoje eu sou muito mais controlada do que antes. Antes eu era desligada, antes meu cheque especial, vixe, eu pagava juros altíssimos de cheque especial. Eu já tive a minha evolução, porque eu ouvi e eu entendi que isso era uma necessidade do Wellington. Eu entendi que para ele isso tirava o sono, sabe? Então eu fiz por ele também. Então, o fato de vocês escutarem um ao outro vai fazer vocês se conectarem também de novo. Vai fazer a cumplicidade entre vocês aumentar, tá bom? Então, a gente falou aqui, né, dos tipos de casal, falamos do estilo pessoal de cada pessoa aí nas finanças, falamos que se não tem diálogo, tudo isso é motivo de briga, sabe? Quando tem a junção aí, tudo isso é motivo de briga. E eu trouxe aqui 3 dicas para pelo menos vocês pararem de brigar. Entender que o dinheiro é do casal, entender que quem é o mais poupador ou é aquela pessoa que é financista, é essa pessoa que tem que controlar as finanças e também que a confiança é regra.
A confiança, ela é algo que é imprescindível para que vocês consigam falar sobre isso, tá bom? E aí, essa é uma oportunidade aqui para você conseguir ter um respiro para o seu casamento, para a semana que vem a gente falar muito sobre como funciona aí a cabeça desse homem. Tem uma pergunta aqui, ó. Stephanie, aqui é uma dificuldade até para conversar sobre dinheiro. Então, Stephanie, usa essa dificuldade como uma oportunidade de vocês começarem a entrar em acordo, entende? Escuta o que o seu marido está te falando. Fala também o que você precisa falar. Mas o falar, isso eu ensino lá no Elo no Ar, o falar, ele não pode ser em tom de confronto. Porque o homem, ele não escuta quando ele é confrontado. Parece que ele faz assim, ó, quando ele é confrontado. Essa comunicação, ela tem que ser sutil, ela tem que ser pelas beiradas. E é assim que a gente conquista as coisas, é assim que a gente planta as coisinhas na cabeça deles. É assim que a gente consegue sair de um... Eu preciso contar essa história, eu vou contar para vocês semana que vem essa história. Sair de uma caneta para um perfume caro. Eu vou contar isso para vocês semana que vem. Mas é assim que a gente consegue, sabe? Essas pequenas vitórias, tá bom? Então é isso, gente. Olha, quem ainda não se inscreveu no evento, no Segredo do Casamento à Prova de Divórcio, sai daqui, entra lá no link do meu perfil, clica lá no meu perfil e se inscreve. E lá dentro tem um presente também de coisas que vocês, proibidas no casamento, que vocês estão fazendo aí e que precisam parar de fazer para dar um respiro no casamento. São coisas que os erros aí que o casal comete e que pode levar o casamento ao divórcio. Então, quando vocês entram aí nesse link, tem esse presente para vocês, esse texto que eu criei e esse conteúdo exclusivo para esse evento, tá bom? Então, quem não entrou ainda, aproveita e se inscreve lá, tá certo, gente? Então, amanhã a gente se encontra aqui nesse mesmo horário. Boa noite, tchau, tchau.